Graça e a paz do Senhor aos irmãos, tudo bem com vocês? Então, dando sequência à série de vídeos de devocionais que a gente faz, tentando seguir o tema que a gente estaria abordando na escola dominical, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o uso da fé nos momentos de dificuldade. Na verdade, novamente a gente vai falar sobre isso. E o texto que a gente vai ler hoje para a nossa reflexão está no livro de 1 Reis, capítulo 18, a partir do verso 36. É um texto de uma história bem conhecida. 1 Reis, capítulo 18, versos 36 até o 38. O texto diz assim: No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que, segundo a tua palavra, fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. Esse texto, bem conhecido, conta a história da vida daquele profeta, daquela fase em que ele vivia, sendo, digamos assim, a única voz, o único porta-voz do Senhor no meio de um Israel extremamente infiel. Então, só para que os irmãos vejam a diferença das coisas, um profeta falando em nome do Senhor e algumas centenas de profetas falando em nome de um Deus falso, de um Deus, de um ídolo adotado por aquele povo. Então, naqueles dias do profeta Elias, o povo de Israel havia adotado para si a mesma idolatria das outras nações. Então, eles cultuavam Baal. Então, houve aquele desafio proposto pelo profeta para que então se conhecesse quem era o verdadeiro Deus. E aí a gente conhece bem a história, os profetas de Baal fizeram tudo que foi possível, falaram, gritaram, se feriram nos seus rituais ali da sua idolatria e nada aconteceu. E o profeta clama ao Senhor e Deus de fato consome aquela oferta, demonstra que é o único Deus verdadeiro. Então, é muito interessante a gente refletir sobre essas coisas, porque as pessoas podiam pensar na época que todos os planos de Deus para aquele povo, o plano de ter ali a sua nação, o seu povo particular, que era Israel, as pessoas podiam achar que aquilo havia falhado, porque quando você olha para um contexto de uma nação que já teve reis fiéis, que já teve ótimos momentos, bons momentos de busca ao Senhor, de fidelidade, e que agora estava completamente mergulhada numa idolatria como um outro povo, um povo qualquer, era de se pensar que os planos de Deus haviam falhado. As pessoas poderiam olhar para as promessas de Deus feitas a Abraão, Isaac, Jacó, feitas a Davi, e podiam questionar onde que estava o cumprimento daquilo ali, se aquele povo havia se afastado tanto de Deus, onde é que estava o cumprimento daquela promessa. A gente pode olhar para os nossos dias e vendo uma igreja talvez tão debilitada, que sofre tanto com a falta da verdade, que sofre tanto com o engano, e a gente pode se perguntar aonde que está o cumprimento do plano do Senhor. Se a gente vê uma igreja que às vezes cambaleia, uma igreja tão frágil em muitos aspectos essenciais, se a gente vê a corrupção entrando pelas portas da igreja de uma maneira tão assombrosa, de uma maneira tão intensa, e a gente pode se questionar também, será que Deus de fato tem dominado as coisas? Será que Deus de fato tem conduzido os planos dele da maneira como ele prometeu, né? Naqueles dias do profeta Elias, Deus disse que de fato ele havia preservado um grande número de pessoas que não dobravam os seus joelhos diante de Baal. E a gente sabe que a história é verdadeira, mesmo Israel tendo mergulhado numa idolatria tão grande, de fato existiam aqueles que não dobravam seus joelhos, ainda existiam os crentes que confiavam no Senhor, que tinham no Senhor o seu socorro, o seu único Deus, o seu Redentor.
e a Igreja de Deus de fato continua, e aqui estamos nós também, Igreja de Deus, uma continuidade daquele povo, uma continuidade nos planos do Senhor para a igreja. Então, que você sempre lembre, olhando para essas histórias, como a do profeta Elias, e olhando também, lembrando de todas as outras que estão relatadas na Bíblia, de todas as outras coisas que a gente conhece da própria história da igreja, coisas que não estão registradas na Bíblia, mas que a gente tem conhecimento, como a própria Reforma Protestante, que foi, digamos assim, uma luz no meio de uma grande escuridão na igreja, que de fato, sim, Deus sempre preservará a sua igreja, Deus sempre sustenta um povo seu, mesmo no momento em que toda a realidade parece dizer uma coisa totalmente diferente. Então é comum que, vendo a situação como ela está, ou mesmo vendo toda a calamidade pela qual o mundo passa, a gente pode se questionar, algumas pessoas se questionam até de maneira mais intensa, se de fato Deus está sobre o controle, se de fato Ele cumprirá os planos de separar para si um povo, de levar esse povo para si, para a sua comunhão. E nós podemos ter certeza que sim. O meu convite para que você tire do seu coração a desconfiança e o medo, a insegurança, o pavor diante de tudo que nós temos vivido, diante do quadro em que de repente você olha para a igreja, para esse povo que se diz evangélico de forma geral, mas que você se lembre que Deus sim é fiel em preservar um povo para si, que de fato o Espírito Santo de Deus tem regenerado pessoas até o dia de hoje, vai fazer isso enquanto for a vontade do Senhor, Ele vai inserir pessoas no corpo de Cristo, haverão sempre conversões genuínas, haverão sempre novos corações em que a lei de Deus vai brotar, vai crescer, vai prosperar. Então alegre-se sim, porque Deus tem cumprido todas as suas promessas para a sua igreja. Você pode ter toda certeza que um dia o Senhor vai nos chamar para estarmos junto com Ele, né, na glória, numa outra situação, dessa vez sem choro, sem dor, sem morte, sem tristeza, sem nenhum tipo de tribulação, só alegria por estarmos diante do Cordeiro de Deus. A situação era crítica nos dias de Elias, a situação é crítica nos nossos dias, mas Deus age soberanamente acima de todas as situações. Ele pode até permitir que de fato o mal ou a parte, digamos assim, injusta ou ímpia dessa história prospere por um tempo, né, como foi naquele tempo, né, nos dias do profeta. Havia mais profetas pagãos ou idólatras ou ímpios do que os que falavam em nome do Senhor. Pode até ser que Deus permita que a situação chegue nesse ponto crítico, porque Ele tem planos também dentro desses pontos críticos. Ele demonstra sua glória, como aqui ficou demonstrado. Todos viram que de fato só há um Deus, né? Eles haviam abraçado os costumes de outros povos, eles haviam se encantado pelas práticas de outros povos, como muitas vezes nós somos seduzidos pelas práticas daqueles que não conhecem ao Senhor, as práticas do mundo, a cobiça, a mesma vaidade do mundo, a mesma ira, as mesmas contendas, o glamour ou a fama ou a glória desse mundo, às vezes nos seduz, nos encanta, e muitas vezes nós deixamos de buscar o Senhor por isso. Mas lembre-se que Deus, Ele sempre fará com que a sua igreja caminhe em vitória, que a sua igreja caminhe rumo àquele dia em que Ele nos recolherá para junto de si. Amém? O meu desejo é que nos próximos dias você medite mais nesse texto, você sonde o seu coração, você observe as suas práticas, observe a sua mente, os seus pensamentos e veja como eles estão. Se de fato você tem tido confiança plena, se você tem se alegrado no Senhor, ou se você de repente tem deixado que a situação te desanime, te entristeça. Lembre-se sempre de olhar para Deus, nele não haverá qualquer frustração. Olhando para Ele nós não seremos desapontados, nós podemos ter toda a confiança e expectativa por aquele grande dia em que Ele vai reunir junto de si todos aqueles que não dobraram os joelhos diante de Baal. Amém? Que Deus abençoe todos os irmãos. Amém?